Pessoal, boa tarde, pessoal. A gente está muito feliz de abrir esse Hot Beats Music Conference para falar um pouquinho sobre boas práticas de lançamento, tudo que você precisa saber. A gente vai passar um pouco sobre vários pontos importantes e relevantes para a gente levar em consideração quando a gente estiver no processo de tomada de decisão de quem vai ser o nosso distribuidor. A gente vai falar sobre alguns conceitos que são fundamentais para o funcionamento da indústria. Vai ser muito bacana a gente equalizar esse conhecimento para todo mundo aproveitar ao máximo todos os painéis incríveis que vão rolar hoje e amanhã, além da gente tratar um pouquinho sobre estratégias de pré e pós-lançamento, que com certeza vão ajudar a maximizar os resultados nos lançamentos, beleza? Prazer, meu nome é Paulo Manzai, sou da área de Labor Relations e licenciamento da música. Meu dia a dia é ter contato com artistas, entender os programas de lançamento, pensar em estratégias para valorizar, amplificar o alcance desse lançamento. Além disso, eu sou produtor musical também, tenho contato com a parte criativa da indústria. Do meu lado aqui, Rodrigo Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, esse é o convite do Rafael Nazaré para participar aqui dessa primeira edição do Hot Beats Music Conference. Então, com certeza veio para ficar, né? E, como o Paulo falou, eu sou especialista de conteúdo no música. Estava se formando em algumas áreas como operações, editorial, marketing, licenciamento. E a gente vai falar aqui como a gente vai fazer um lançamento musical da melhor forma, as boas práticas, quais são as etapas, os estágios que você não pode esquecer de fazer um lançamento, tá? Eu sou também DJ, curador musical, trabalhei em gravadora, revista de música, empresa de music branding, já cuidei de diversos lançamentos, passei por diversos problemas de lançamento. Isso é importante você saber, que você tem que tomar cuidado na hora de lançar. E vamos mostrar todas as etapas e estágios desse lançamento que você tem que fazer para fazer da forma correta e você bombar a sua música. Perfeito. Bom, só para contextualizar, uma palestra de música, quem é em música? Nós somos uma empresa com 23 anos de atuação no mercado, somos a empresa pioneira no gerenciamento e distribuição de conteúdo digital na América Latina. Voltando um pouquinho no tempo, no início dos anos 2000, o mercado fonográfico estava realmente um pouco conturbado, a internet entrando com força nessa equação, criando novos formatos e formas de se consumir música, e parte desses formatos não eram legais. Eles não estavam remunerando a cadeia, certo? E a música entrou como uma pioneira, distribuindo de forma legal para as lojas digitais da época, tá? Além disso, outro marco muito importante, 2015, a música foi adquirida pelo grupo da América Móvil, mais conhecido no Brasil como Claro, e outros pilares muito fundamentais da música começaram a surgir, como soluções de telecom, produtos e serviços digitais de entretenimento também ligados a esse universo da Claro, e claro, que nos interessa aqui, o pilar de música. A gente segue sendo uma agregadora, uma distribuidora de conteúdo, e desde 2022, segundo semestre, a gente passou a reestruturar esse nosso serviço para oferecer e agregar mais valor. A gente tem acesso a alguns canais diferentes do grupo que a gente pode utilizar estrategicamente para valorizar o lançamento dos nossos parceiros. Amanhã a gente vai ter um painel para falar um pouco mais sobre o Claro Música, então acho que é muito bacana todo mundo participar, tirar as dúvidas, entender melhor sobre o produto. Bom, de um lado estão os artistas querendo buscar a sua audiência, formar o seu público. Do outro lado, as lojas, que hoje em dia podem ser mais bem representadas como as plataformas de streaming que concentram boa parte desse consumo de música. E aqui a gente vai falar um pouco como você ligar esses dois universos, tá, Rodrigo? E muita gente, muito artista novo, ele quer saber como é que faz o lançamento digital da música dele, e ele tem que procurar o que ele tem que fazer. Agora, vamos comparar o mercado antigo, como é que funcionava, né? Antigamente, 20, 30 anos atrás, o artista, para ele lançar sua música, seu álbum, ele tinha que ser encontrado com uma gravadora, que essa gravadora acreditasse no potencial musical dele e também que tivesse um recurso financeiro ali, para que levasse ele para o estúdio, para que ele gravasse um álbum, gravasse um CD e colocasse nas lojas físicas, né? Com o tempo, com a internet, com a chegada das plataformas de música, tudo isso mudou e possibilitou que qualquer artista conseguisse lançar sua música de forma digital no mercado, tá? E aí, além das gravadoras, surgiram as distribuidoras musicais ou agregadores de conteúdo, que é o termo que é usado, né? E nós somos uma delas, e você pode procurar o e-music, por exemplo, fazer o seu lançamento musical, e agora a gente vai explicar como funciona todo o processo. Você tem que ir lá, você vai entrar no site, por exemplo, vai fazer um cadastro, vai receber login e senha, e com isso você vai ter que reunir depois vários detalhes para fazer esse lançamento. Nosso primeiro passo é esse: como é que eu lanço uma música na internet, no dia, para o mundo? Você tem que colocar uma estrutura que tem a ver com o seu musical, com o seu projeto, ali, com o seu lançamento, fazer esse cadastro, tá?
e vamos explicar alguns modelos de negócio de alguns também. Perfeito. Bom, a gente dividiu em alguns pilares essa nossa análise que a gente entende que são pontos relevantes para a gente levar em consideração quando a gente estiver fazendo essa avaliação do nosso possível parceiro. O primeiro deles está relacionado ao contrato, tá? A gente vai falar sobre alguns pontos importantes que a gente tem em mente quando a gente estiver avaliando esse parceiro. Um modelo de contrato padrão, mais ou menos, parecido com o que as agregadoras e distribuidoras fazem, esse qual que vocês estão vendo aqui, tá? 80% geralmente é para artista e 20% com a distribuidora, tá? Existem modelos que são cobrados anualmente, um FII anual ali, ou um FII por lançamento, tá? Depende da distribuidora também. Tem distribuidora que fornece já, tipo, modelos de design prontos para capas e banners para divulgação, enfim. Mas esse é o modelo parecido que a gente pratica aqui, tá, hoje em dia, onde o artista assinou um contrato, ele fez o login sem lá da distribuidora, ele vai assinar um contrato digital, onde ele vai receber 80% de royalties, que é um pagamento pelo número de play nas plataformas de música, e 20% fica com a agregadora, tá? Perfeito. Bom, então a gente tem que levar em consideração essa divisão de royalties, entender o que a distribuidora está propondo. Como o Rodrigo falou, existem diversos formatos, 100% para o artista, 80% para o artista, 75%. Outro ponto muito relevante é justamente o modelo de negócio, né? Se ela tem uma anuidade, você não paga nada pelo lançamento, paga anuidade e você tem 100% dos royalties, ou se você paga por lançamento. Se você paga por lançamento, enfim, é importante você entender qual está sendo o modelo de negócio proposto ali para você. Então, existem alguns modelos de contrato, né? Tem um contrato básico, que você vai apenas distribuir sua música e receber esse royalties, tá? Tem contratos sem exclusividade, que é o contrato de esse padrão e tal. Tem um contrato também de exclusividade do artista, onde está sendo exclusivamente do um contrato exclusivo com aquela agregadora ou distribuidora. E tem também a exclusividade do repertório, né? Vamos supor, esse artista ele pode assinar um contrato de 5, 7, 10 anos, tá? Que ele vai ter exclusividade e tem que mostrar tudo para aquela distribuidora e lançar tudo por lá, obrigatoriamente. Ele não pode lançar por fora. Receber uma proposta de uma gravadora de um selo para lançar aqui. Não, você não pode, a não ser que a distribuidora autorize, tá? Então, vamos supor também, passou esse tempo de 10 anos de contrato, esse artista foi procurado por uma gravadora que ia assinar um contrato artístico com ele. Beleza, ele pode ir mais naquele repertório que ele fechou exclusividade, que a distribuidora tem que ficar lá, tá? E cumprir o tempo de contrato. Passou o tempo de contrato, né? Como não tem exclusividade, ele pode estudar esse fonograma e vai levar para o outro lugar que ele for e explorar da maneira que for, tá? E em alguns casos desse tipo de contrato, existe um termo chamado advance, seria um adiantamento de royalties, de pagamento, tá? Se a distribuidora acreditar no potencial desse artista, ela vai adiantar um valor X para te ajudar a produzir as músicas, para te adiantar esse dinheiro de outra forma. O artista pode usar como ele quiser, você tem que prestar contas também, para gastar esse dinheiro. E com isso ele não recebe os royalties, mas recebe esse adiantamento, tá? Funciona como empréstimo. Se ele tem um contrato de 5 anos, como eu falei, por exemplo, esse adiantamento ele tem que se pagar nesse tempo, tá? Não se pagou, o contrato é renovado automaticamente pelo mesmo período de tempo, tá? Até se pagar. Passou, se pagou, e aí sim ele pode pegar e levar para o gravador, distribuidora, para onde ele quiser. Mas primeiro tem que ser pago esse valor para ter o retorno da distribuidora que adiantou esse dinheiro para ele. Perfeito. Bom, alguns outros pontos importantes que a gente tem em mente são o valor mínimo para pagamento. Existem certas distribuidoras que estabelecem o valor mínimo que você precisa gerar durante o mês, durante o trimestre, e que a partir do momento que você ultrapassar aquele valor, você consegue retirar o seu dinheiro, então é importante você levar isso em consideração. A periodicidade de pagamento, né, se a distribuidora vai fazer um pagamento mensal, um pagamento trimestral, se você pode receber no momento que você quiser, contanto que você passe esse valor mínimo. O modelo de reporte para que você possa acompanhar suas vendas e um reporte dividido por loja, para que você possa identificar qual loja está te oferecendo uma oportunidade bacana naquele momento. Por loja, eu digo plataforma de streaming, né? E além disso, prazo de takedown, prazo de upload, são coisas que no primeiro momento você pode não estar pensando, mas quando for necessário você realizar um takedown, é importante você saber como cobrar e o que cobrar da sua distribuidora, né? Para que ela te atenda, para que você consiga ali tirar a sua música das plataformas, né? E esse termo takedown, né, é quando a música ela não está mais disponível nas plataformas, quando uma distribuidora, gravadora ou selo não tem mais o direito de explorar esse fonograma, e aí ela pede para derrubar as plataformas digitais. Quando você encontra no Spotify, né, com Music, a música cinza, uma playlist, quer dizer que ela não está disponível por isso. Alguém pediu takedown.
E esse takedown pode acontecer de diversas formas, né? O artista, nesse caso, vamos supor, que assinou um contrato por 5 anos, como eu falei, com uma distribuidora, ele vai migrar para outra. Então a primeira não tem mais direito de explorar aquele fonograma. Então ela vai pedir um takedown e vai ter que fazer o upload de novo nesse fonograma. Quando alguém infringe algum direito autoral, né, lançou sem autorização, utilizou o sample de alguém, regravou alguma coisa sem autorização, os autores e donos do fonograma podem pedir para derrubar a música, ou seja, fazer o takedown. Tá ligado? Perfeito. Bom, agora a gente vai entrar no pilar de entrega de conteúdo, a gente vai falar sobre algumas definições que são muito importantes, da gente ter em mente quando a gente está atuando no mercado fonográfico, independente se você é artista, se você está dentro do mundo corporativo, se você é um selo, uma gravadora. Além disso, a gente vai falar sobre alguns formatos e o que é necessário de informação, de metadados para você dividir com a sua distribuidora. O Rodrigo vai começar esclarecendo um conceito básico para tá? Como o Paulo falou, uma coisa muito importante, como a gente esquece, a gente vai entrar aqui, né, para falar os estágios do lançamento. Mas primeiro vamos vir lá atrás e entender o que é o fonograma, que muita gente tem dúvida, muita gente não sabe o que é. E aí é muito importante saber, para não ter problema lá na frente no seu lançamento. A música, ela existe de duas formas, basicamente, né? A primeira é a obra, é quando um autor ou compositor escreveu uma letra com o ritmo ou a estrutura da música, tá? É uma criação artística, né? Como eu falei, feita por um compositor ou autor que é registrada, protegida por direitos autorais. Exemplo, aqui podemos escrever a letra de uma obra, tá? Escrevemos, está guardado ali. Qual o próximo passo? Buscar um intérprete ou artista para interpretar essa obra e transformá-la num fonograma, que nada mais é do que a própria música que a gente escuta na plataforma de música, que é o arquivo MP3 que você vai baixar, a faixa que está no CD, e a partir de agora aqui a gente não fala mais música, a gente vai falar fonograma para tratar da música, que é como o mercado fonográfico fala, tá? Um grande exemplo, tá? Para ficar claro assim, Tom Jobim, Garota de Ipanema, tá? Garota de Ipanema é uma música composta pelo pintor Vinícius de Moraes, né? E ele escreveu essa obra em algum momento e pensar, agora a gente tem que transformar isso numa música, ou seja, num fonograma. Então o próprio Tom Jobim é o artista e intérprete desse fonograma, do primeiro, né? Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Do primeiro fonograma lançado de Garota de Ipanema, Vinícius de Moraes ele era apenas autor e compositor, não intérprete. Procuraram alguma gravadora na época, ou alguma gravadora que tinha contrato, enfim, e lançado esse fonograma, algum álbum que foi lançado na época com as músicas, tá? Então o fonograma é isso, né? Quando o artista, o intérprete se interessa pela obra, grava esse fonograma, ele passa a ser a música que vai ser lançada. O fonograma também é o software que a gente vê no estúdio, né? O gráfico da música dele é o fonograma, já para ser salvo, tá? E uma coisa importante de falar sobre o fonograma: todo fonograma pertence ao produtor fonográfico, tá? Quem é o produtor fonográfico? É a pessoa que banca a gravação, que vai bancar ali o custo do estúdio, que vai bancar talvez o custo de uma vocalista para participar daquilo ali, que vai, enfim, alugar o instrumento, vai pagar. Então ele é o dono do fonograma, o detentor de direitos daquele fonograma. Muita gente confunde o que é produtor fonográfico com musical. Produtor musical nada mais é do que o profissional que vai para o estúdio e cria a produção da música com um software ou com os instrumentos, junto com os artistas, tá? Produtor fonográfico é apenas o nome do profissional que se dá para o dono do fonograma. Pode ser uma pessoa física ou uma empresa, ou seja, uma gravadora, ou uma empresa que queira bancar isso, ela pode ser a detentora desse fonograma. Perfeito. Então o fonograma nada mais é do que a fixação em um formato físico, antigamente, hoje em dia digital, de uma obra. Então uma obra até pode existir sem um fonograma, por mais que a gente não vá tomar conhecimento, e mais um fonograma sempre vai existir baseado em uma obra, tudo bem? Isso é importante a gente saber. Além disso, uma obra ela pode virar vários fonogramas, né? Como o Rodrigo falou, Garota de Ipanema foi regravada inúmeras vezes. E cada uma dessas vezes ela acabou se caracterizando como um novo fonograma, beleza? E agora vem a grande questão que a gente tem dúvida também, né? O ISRC ou APC, tá? Para um fonograma existir, ele tem que ter um código chamado ISRC, se fosse o CPF, né? A música tem o seu código, o CPF dela é o ISRC, tá? O que é o ISRC? É um código numérico, tá? Quando você vai cadastrar um ISRC, você vai colocar todas as informações ou metadados
desse fonograma, tá? Título, artista, participação especial, produtor musical, autor-compositor, a letra da música você consegue colocar ali dentro, o gênero, o tempo da faixa, o tempo que vai para o Instagram, do TikTok, você consegue fazer tudo isso ali dentro, colocar subgênero, às vezes o terceiro subgênero para ajudar a classificar. E quando você salva, né, ele vira label copy barra SLC. Perfeito. Ela também caracteriza quem é um produtor fonográfico, o dono, e ele possui um percentual, quem são os intérpretes daquele fonograma e quem são os músicos executantes dentro daquela faixa. E agora exemplificando, né? O Tom Jobim e o Vinícius Matos escreveram a letra da obra, Garota de Ipanema, virou um fonograma, geraram SRC, tá? E vão agora lançar isso em algum lugar. Tá? Vai ser dentro de um álbum, vai ser um single, né? Enfim. E aí, nesse caso, a gente precisa do PC para fazer qualquer lançamento digital. Tá? O PC não está fazendo o código do produto. Universal Product Code. Tá? Só para exemplificar assim, para explicar melhor. McDonald's tem lá o Big Mac, Quarteirão, Cheddar, Nugget, McFish. Cada produto desses tem um código de barras. Tá? E na música funciona também como um código de barras. Tramontina tem diversos produtos de talheres, colher, garfo, faca, copo, prato. Cada produto desses tem um código de barras. E com a música vai ser assim. Aí beleza, vamos supor, o Tom Jobim lá no de Ipanema vão lançar essa música num álbum, né? Esse álbum único vai ter um PC único, que é o código do produto, mas vamos supor que o álbum tenha 10 faixas. Vão ser gerados 10 SRCs, um para cada faixa. Né? Mas o álbum sempre vai ter um PC único. Vamos supor que a Garota de Ipanema fosse um single, mesma coisa, tem SRC do fonograma, um PC para o single. Vou lançar um EP com 6 faixas. 6 SRCs para cada faixa, um PC para o EP. Perfeito. Bom, uma outra instituição importante que a gente levar em consideração dentro desse universo são as associações arrecadadoras. Né? O Brasil possui 7, vou citar aqui só alguns exemplos, a Abramos, a UBC, e elas são muito importantes porque elas protegem os direitos dos autores e também os direitos conexos. E é através da associação que você consegue se tornar também um produtor fonográfico. Você passar a criar os seus próprios ISPCs e ser o dono dos seus fonogramas, tá? Então é muito importante que vocês entrem no site das associações, entendam a proposta de cada uma delas, porque você vai ter que se associar a uma delas para se tornar um produtor fonográfico. Enfim, é muito importante que você esteja associado. Hoje em dia, essa associação é feita de forma digital, você não paga nenhum tipo de anuidade, de mensalidade. Então isso daqui também é um ator muito importante desse cenário que a gente está montando aqui para o melhor lançamento. E só comentando sobre associações, a gente vê muita gente esquecendo de fazer isso, na música eletrônica principalmente. O artista sai lançando música, ele fecha o contrato com a distribuidora, ele sobe nas plataformas, mas a associação, eu estou cadastrado, né? Eu não gerei o SRC. Vai dar um problemão depois, essa música vira um hit, esse é o grande problema. Tá? Não só virar hit mesmo. Para você organizar o seu repertório, o seu catálogo, enfim, é super complicado. Então, assim, é algo que você comece primeiro se filiando com as associações que tem no Brasil, são 7, como o Paulo falou, e faça o cadastro lá, e você pode gerar o seu SRC. Se você não tiver cadastro, filiação numa delas, você não vai conseguir gerar o seu SRC. Você vai depender do SRC que é gerado automaticamente da distribuidora, e quem vai ser a produtora fonográfica vai ser a distribuidora, não você. Efetivamente não é isso que a gente quer se entender quanto o nosso acaba sendo muito possível, né? E aí, beleza, passou toda essa etapa, né? Gerou SRC, tá com o PC certinho, agora você vai fazer o lançamento. O que você tem que reunir de insumos ou assets, que se fala, para fazer esse conteúdo? Tudo que você vai precisar para botar isso no ar e subir isso, fazer a ingestão, é o upload desses insumos. Tá? Primeira coisa, a master, que nada mais é do que o áudio da sua música, do seu programa. Você vai ter que salvar no formato WAV, pode ser de duas formas, 16 bits, que é o formato padrão que todo mundo escuta, ou em 24 bits, que tem alta qualidade, e plataformas como Apple Music e Tidal oferecem, tá? No formato lossless, Cobus também oferece. Beleza, pegou o master, agora a capa, tá? O que você tem que se atentar como fazer a capa? A capa ser chamativa, vendável para o usuário, para o seu fã, ele olhar aquilo ali e ter interesse em dar play na música, tá? Pensa na fonte do título para ser uma fonte chamativa, uma fonte de um tamanho legal. Pensa que o usuário ele pode estar no celular com tela quebrada, no celular com tela pequena, ou estar no computador com tela grande. Então, assim, é interessante ser bem estratégico para que gere o interesse do usuário da play na sua faixa, tá?
você vai usar foto de alguém, de um fotógrafo, pegar a autorização do fotógrafo que você está usando aquela foto, porque se você pegar uma foto qualquer, esse fotógrafo for reclamar, ele mesmo pode pedir o takedown do seu fonograma das plataformas que você tem o direito de utilizar, tá? Então, lembrar muito bem disso. Isso também com design, se quiser a sua capa, também é legal estar em termo ali com eles, só para não ter problema, evitar problemas no futuro, tá? O código da SRC, depois a letra da música, você vai pegar e você vai fazer a ingestão dela no Music Match, que é a plataforma de canções e letras, tá? E no final entender se você tem colaboração com alguém, se você tem uma participação especial, se esse artista ele vai assinar junto com você, tá? Que vai ficar, na verdade, nas plataformas com a vírgula ou e comercial, tá? Ou se vai ser participação especial, featuring, tá? Quando você assina a colaboração junto com alguém, o fonograma ele vai entrar na plataforma digital, no seu perfil lá em cima, no seu catálogo junto, tá? Então vai aparecer como último lançamento. Quando você assina com participação especial, não, ele vai para a seção Appears On, lá embaixo, tá? E não aparece na ordem de lançamento por data, tá? Então é super importante definir isso, porque às vezes tem problema depois, não acordei isso, não falei isso, não foi isso que eu falei. Então, entender certinho qual a função de cada um. O featuring rola muito assim de gravadora com gravadora, né? Um artista que vai fazer uma colaboração com o outro, a gravadora não autoriza a semana do vírgula como artista principal, porque falar esse artista, o meu artista maior, ele vai acabar dividindo com você os streams e tal, o número de ouvintes mensais, e acaba não liberando os links, não libera, e acaba te permitindo uma participação especial. Então, exemplo, você não vai ver esse lançamento ali em cima, no perfil dele, e outra coisa, que entra como featuring, também não vai dividir o número de ouvintes mensais em plataformas como o Spotify, por exemplo. Tá? Tendo tudo definido, tudo pronto, beleza, chegou a hora de definir qual a data de lançamento que você vai fazer. Tá? Sextou, vamos ali, porque é o dia padrão dos lançamentos no mundo, né? Muita gente hoje em dia opta por não lançar na sexta-feira, a gente está vendo os artistas da MPB lançando terça, quarta, enfim, por uma questão estratégica, porque as playlists das plataformas, que a gente chama de editoriais, elas são atualizadas na sexta. Então, se alguém lançar na terça, quando chegar lá, você já vai ter um número X de plays, tá? Quando você lança na sexta, isso demora a aparecer um dia o número de plays da música, tá? Então, no Spotify, por exemplo. Então, grande parte das pessoas, dos artistas e gravadores lançam na sexta, mas não é obrigatório. Perfeito. Bom, como o Rodrigo falou, além da capa, que é muito importante ela ser atrativa, para que você consiga se destacar dentro de uma playlist, é muito importante que você mantenha o seu perfil dentro das plataformas de streaming atualizado. Isso quer dizer que algumas plataformas, por exemplo o Spotify, ela possui o Spotify for Artists, que é uma forma de você gerenciar o seu perfil. Então, se você está no lançamento, adapta ali, faz uma adaptação da sua identidade visual das plataformas para estar de acordo, para estar em conformidade com aquele lançamento. Atualiza a sua biografia. Dentro da biografia do Spotify, por exemplo, você consegue citar faixas, a pessoa pode clicar ali e já ir para seguir a faixa. Faz o link das suas redes sociais. Tudo para você criar um ambiente mais fácil de consumo para o seu fã, para o seu ouvinte, para quem está tendo contato com você pela primeira vez, para conseguir emergir dentro do seu universo como artista. Isso é muito importante. Além disso, é muito importante que a gente leve em consideração o atendimento daquela distribuidora, né? Do quão disponível, do quão disposta ela está para identificar suas dores, solucionar seus problemas ou criar soluções e oportunidades. Como eu falei aqui, o Spotify for Artists, ele oferece a oportunidade do artista fazer o pitching direto para o Spotify. O Amazon Music também oferece esse tipo de ferramenta. Outras plataformas não. Então é muito importante que você tenha a sua distribuidora ao seu lado, que ela, de alguma forma, faça o pitching para você com essas outras plataformas, para que você possa pleitear essa posição dentro das outras playlists editoriais, né? Isso daqui é muito importante. Além disso, existem casos em que sua música vai ser colocada no perfil de um outro artista, ou outro artista acaba tendo a música lançada dentro do seu perfil, e é a sua distribuidora que vai conseguir corrigir esse tipo de erro. Então, é muito importante que você entenda, tem um termômetro ali, do quão disponível ela vai estar para te ajudar quando você precisar. E outra coisa, erros acontecem, né? Tem artistas que acabam pegando e, eu lancei na capa errada, quero mudar minha master na véspera do lançamento. Então, vocês não façam isso, mas acontece, né? E aí você vai procurar atendimento da sua distribuidora para tentar resolver isso. Como assim, perfil marcado errado, né? Geralmente, para você fazer qualquer mudança no seu fonograma, no lançamento, demora 72 horas para refletir depois do atendimento sendo feito, né? Então, já vi artista assim pegar e, não sei qual vai ser a capa ainda, vou fazer a ingestão do lançamento, mas eu boto uma capa preta.
E aí chegou na véspera, cadê a capa? Ah, não fiz ainda. E lança preta a capa. E aí ele quer mudar a master na véspera. Ah, mudei alguma coisa na produção. Ela vai ser lançada errada, porque não tem jeito, mas dá para mudar depois. Você vai esperar, você tem 2 horas para alterar. Ah, esqueci de colocar o autor-compositor, esqueci de mencionar o produtor musical, esqueci o artista como não é feature, né? É artista principal. Vai ter essa questão, tá? Então é sempre ideal evitar esses problemas e tá com tudo correto antes, para que não tenha problemas depois, porque isso aí também acaba estressando a equipe da distribuidora, tá? Vai gerar retrabalho, vai demorar a aparecer, você vai querer divulgar a música, porque se tendo sido lançado da forma errada, e são esses cuidados que tem que ter. E tão fundamental, tão falado dentro do universo das plataformas digitais, justamente o pitching. O pitching nada mais é do que você vender a sua música para os editores das plataformas de música, tá? É um texto pequeno, curto, tem um número de caracteres limitado lá, que você vai escrever tudo que você puder sobre a sua música para vendê-la, para que ela chegue da melhor forma para os editores. E o que você vai colocar nesse texto? Você vai falar sobre o artista, sobre quem você de onde você é, qual a cidade, se teve alguma conquista, se você tem um número relevante nas redes sociais, no seu canal do YouTube, se você teve algum lançamento recente que foi interessante citar, tá? E com isso, começar a escrever sobre a música. Do que é sobre a letra, do que ela fala. É uma letra romântica, uma letra triste, uma letra alegre. E você vai entrar depois em detalhes da produção, qual a vibe da música, qual a atmosfera dela. É uma música animada, triste, introspectiva, vibrante, enfim, diversas características que você pode escolher, tá? E é uma música que combina com o verão, combina com o inverno, combina com pegar a estrada e dirigir, combina em esquiar. Por quê? Existem as características de mood das plataformas de música. E a partir dessas características que você cita dentro da marca, o editor vai pegar essa música que combina com a playlist tal, já vai automaticamente colocar ela lá para focalizar, tá? Então tem diversos, você pode colocar os instrumentos que foram utilizados na produção ali dentro, os moods, como eu falei, feliz, alegre, triste, vibrante, introspectivo, melódico, enfim, diversos moods que existem lá, tá? Colocar suas informações para que ela chegue da melhor forma. Esse mesmo texto depois pode ser usado também para o pitch da imprensa, também você vai fazer pitching depois para a imprensa, vender sua música para a imprensa, pitching para a TV, para a rádio, que ele for fazer também, para agências de publicidade, para sincronização depois da música, algum programa de TV, algum game, enfim, para editor, enfim. Esse mini texto vai servir depois para muitas outras coisas de planejamento de marketing, tá? Então pense muito bem que o pitch é muito importante e o principal, né, Paulo? É lembrar de fazer com antecedência esse pitching, senão você vai perder, os editores não vão conseguir ouvir a tenda. E só terminando também, o ideal seria fazer com 10 dias de antecedência, mas o importante talvez fazer um mês antes de antecedência, porque segundo os últimos relatórios, 100 mil músicas são lançadas por dia no navegador. Então imagina, insano os editores receberem tudo isso, não tem como. Então assim, faça o trabalho certinho de mandar com antecedência para chegar a tempo nele, para que ele consiga considerar isso e alimentar a atualização das playlists das plataformas. Perfeito. Algumas outras observações muito importantes do processo de pitching você só pode enviar uma música daquele produto para pitch por vez. Ou seja, se você vai lançar um álbum, você tem que escolher uma faixa foco para fazer o pitch. E é por isso que a gente entende, porque hoje em dia, dentro dessa dinâmica das plataformas digitais, a estratégia dos singles ela é muito utilizada e muito importante, porque é uma forma de você ter mais pontos de contato com os editores das plataformas, né? Além disso, você vai gerar picos no seu gráfico de consumo, que é sempre muito importante de você estar movimentando a sua base. Toda vez que você lança uma nova música, além das playlists editoriais, que são muito importantes da gente buscar, existem as playlists de algoritmo, daquelas pessoas que te seguem dentro das plataformas de streaming, por exemplo. Então é muito importante, primeiro, você incentivar os seus fãs, a sua base, a sua audiência, a te seguir dentro do Spotify, por exemplo, porque você vai ser adicionado a uma playlist de algoritmo quando você lançar, e essa pessoa vai receber isso na sexta-feira, e a tendência é ela consumir a música. Você tem um primeiro dia forte gerando esse pico no gráfico. Então é muito importante você lembrar e tentar maximizar esse ponto de contato, maximizar o número de pitches que você está fazendo, claro, lembrando da recorrência. Quanto mais você lança, a tendência é mais você aparecer. Mas é muito importante que você lance e aproveite o seu lançamento, trabalhe o seu lançamento, a gente vai falar mais sobre isso já já. Bom, você precisa fazer o pitching com no mínimo 10 dias de antecedência, a maior parte das plataformas não aceita o pitching depois desse período.
Não é permitido enviar músicas que já foram lançadas, a não ser que elas caracterizem um novo fonograma. Ou seja, você tem uma música antiga no seu catálogo, vai tocar ela ao vivo, vai fazer um remix, está adicionando alguma informação nova, configurando um novo fonograma, consequentemente um novo SLC, aí sim a gente está apto a fazer o pitch. Uma música que já foi lançada, pelo menos no Spotify for Art, sem o envolvimento das suas distribuidoras por trás, você não consegue fazer esse pitch novamente. Vale lembrar que por mais disposta que a sua distribuidora esteja, te apoiando nos pitches, não é uma certeza que você vai entrar no ambiente editorial, então é sempre conseguir fazer essa gestão de expectativa para não ficar comprado de duas, né? E aí chegou o momento de você fazer o planejamento de marketing e campanha da sua música, né? Todas as etapas sendo feitas, né? Gerou a CRC, pegou o PC, reuniu os insumos, fez o upload, programou a data de lançamento, a música lançou. E aí, o que eu faço agora? Né? Você tem que fazer o planejamento antes também, ali 2, 3 semanas antes, que você vai postar nas redes sociais e que você vai fazer, tá? Para promover o lançamento dessa música. E pensar sempre no pós, né? Você faz todos os lançamentos daqui para frente, mas sempre pensar em promover essa música, tá? Outra questão também de escolha de data de lançamento, datas estratégicas, você pode pensar assim, vou lançar também no meio do Carnaval, Natal, ou alguma data específica, um feriado, tem que pensar em tudo isso, tá? Tem o pré-save também, a gente vai falar já sobre isso no próximo slide, tá? E pensar no programa de posts para rede social mesmo. Qual a rede social que você, como artista, se enquadra mais, que você tem mais fãs, mais seguidores, que você atua melhor? É o X, o antigo Twitter, é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok, é o Snapchat, é o seu blog, que é uma newsletter que você manda um e-mail para os seus fãs, enfim, depende, né? Então é começar a montar programas de posts ali do que você vai postar sobre aquela música, aquele lançamento, né? Por exemplo, uma música que tem a cara do verão, tá? Então pensa assim, será que combina eu numa praia postar sobre a música, pensando num post estratégico, levando para o pré-save da faixa, né? Eu estude com o artista colaborando comigo também, para mostrar um pouco da vida dele e da minha, como é que a gente foi o processo de criação, lançar uma playlist para fazer essa estratégia, vamos falar sobre estratégia de playlist aqui também, para promover isso com minhas influências, inspirações, não sei. São estratégias que você pode pensar para estar promovendo a música, ou seja, você tem que estar, na verdade, gerando assunto o tempo todo para o seu fã, para o usuário, para o ouvinte estar ali te acompanhando, tá? E com isso aumentar sua base de fãs, né, mais cidades, outros países, tá? E sempre postar alguma coisa, você tem que lembrar de alguma coisa para postar, porque você vai alimentando aquilo ali, vai alimentando seu algoritmo também nas redes sociais e vai fazer tudo crescer, tá? E as pessoas falando mais de você, você na boca das pessoas, é importante isso, lembrando de você, tá? Falar um pouquinho de estratégia de playlist, tá? Você pode fazer, como eu falei, playlists para você promover o seu lançamento, antes ou depois, tá? Tem artistas que fazem isso muito bem. Exemplos, Disclosure, o ano de música eletrônica, eles lançaram desde lá atrás uma playlist lá disponível, Record Bag, o nome, onde eles colocam as inspirações e influências para todas as produções que eles vinham a fazer. E vão alimentando ali, se não me engano, tem mais de 1000 músicas nessa playlist que eles vão ali, cada hora alimentando e colocando música lá. A Lady Gaga fez uma estratégia bem interessante para o lançamento dela em 2020, Chromatica. Como é um álbum focado no dance music, ela criou uma playlist com clássicos da house music da época. Da época não, bem antes, né? Não quis falar daquele ano, mas clássicos desde sempre. E foi alimentando, ganhando seguidores, etc. E divulgando aqui na playlist. Quando ela lançou o álbum dela, o que ela fez? Ela apagou todas as músicas da playlist e colocou o álbum inteiro dela na playlist. Porque ela já tinha seguidores ali dentro e iam, na verdade, gerar mais plays para o álbum dela, que era uma estratégia totalmente interessante. O Avicii, na época, quando lançou o Wake Me Up, ele fez a mesma coisa. Ele foi lançando uma playlist também. Vou lançar meu novo álbum. Eu não lembro como é que foi exatamente essa estratégia, se foi do álbum, enfim, mas ia lançar o Wake Me Up, ele lançou uma playlist dele, e aí ele foi ganhando muitos seguidores, né? Foi muito grande a playlist. E foi alimentando ali com músicas que ele tocava na época, enfim, havia músicas de parceiros deles, de artistas que colaboraram com ele, de amigos, enfim. Quando lançou o Wake Me Up, ele apagou todas as músicas da playlist e colocou apenas a música lá dentro. Imagina quantos plays ele não gerou só por conta disso. Mais pela curiosidade, né, de as pessoas falar, cadê as músicas aqui? Só tem uma. Então, você já motiva alguém a dar um play ali. E todo mundo fala, né, que é uma forma de você influenciar o algoritmo, por exemplo, a gente vai citar novamente o Spotify, mas as outras plataformas têm essa dinâmica dos artistas parecidos com você, que aquilo de alguma forma vai refletir quem está entrando na sua rádio e em quais rádios você está sendo adicionado.
Quando você monta a sua própria playlist, você pode ser estratégico e colocar os artistas que você gostaria que tivessem naquela sessão, que você gostaria de se relacionar. E incentivar o consumo daquela playlist, divulgar aquela playlist. As pessoas que escutam aqueles artistas vão começar a te escutar também ali no meio, claro, sempre adicione suas músicas, e é uma forma de você mostrar para o algoritmo, olha, minha relevância eu pareço com esses artistas. Então, é uma estratégia bem bacana de ser utilizada, né? Sim, e o artista tem que entender esse posicionamento dele, né? Quem ele é como artista, qual o gênero que ele atua, quais as sonoridades que ele abraça, os meios que ele circula, com quem que ele anda, qual artista que ele quer estar junto, que ele quer mostrar que está junto, o que ele não quer que esteja, enfim. E pensar na estratégia de lançamento, né? Como eu falei, o interessante é sempre estar gerando assunto nas redes sociais, postando. Tem artistas, por exemplo, Daft Punk não queria aparecer, né? Eles fizeram estratégias maravilhosas de marketing para o lançamento dos álbuns, mas não tinha post, era muito raro o post dele, não tinha story para ficar postando, né? Eu lembro quando eles foram contratados pela Sony, a Sony queria oferecer uma limusine para buscar eles em casa, para lá, para assinar um contrato. Eles não, a gente vai de metrô, a gente não quer aparecer. E até porque eles usavam também o capacete, né? Eles tinham essa coisa mais low profile, eles não queriam aparecer, né? Então você não via post quase nenhuma rede social, Daft Punk, quando tinha alguma novidade, era tipo, caraca, eles estão vindo aí com algum lançamento novo. Eu tenho um amigo meu que é artista, que ele fala assim, vou fazer meus lançamentos, eu não gosto de falar em rede social, então é uma coisa também mais introspectiva, ele gosta de postar ele de costas no estúdio, então vai no perfil de cada um, né? Tem artistas grandes também postando o tempo todo, tem parcerias com uma agência de publicidade, com marcas, então tem que realmente postar o tempo todo, né, para estar lembrando que ele está ali, e é aquilo, quem é visto não é lembrado, né, aquela coisa que a gente sempre fala. Que mais? Entender onde sua música se encaixa, a questão das playlists também, como a gente falou, você ter seu perfil sempre atualizado nas plataformas, foto, biografia, links, redes sociais. Você não sabe onde o usuário está, então não pense só na plataforma. Muita gente fala assim, porque no Spotify isso, porque no YouTube isso. Não, você não sabe onde o usuário está. Existem milhares de plataformas. Uma amiga minha que mora nos Estados Unidos usa Napster, eu tenho um amigo que usa Tidal aqui no Brasil, tenho o Edmota, usa Cobranche, por exemplo. Então, assim, você não sabe onde o usuário está. Então, é importante sempre estar com o perfil atualizado em todas essas plataformas, né? Até porque o usuário ele muda de plataforma, né? Eu já falei anos atrás, tem várias promoções de empresas de telecom, né, que ela oferece, que é um desconto dos seus dados, então acaba sendo interessante. O pessoal, vou usar lá porque é mais barato, não vai descontar os meus dados, então essa pessoa pode mudar de distribuidor, de plataforma o tempo todo, então você tem que estar com o perfil atualizado em todas elas, super importante. Perfeito. Bom, entrando um pouquinho em pré-save, esse daqui é uma ferramenta utilizada, vem sendo questionada, né, sobre a real efetividade dela, então a gente trouxe uma abordagem um pouco diferente, que pode encaixar no seu cronograma de post de pré-save, né? Você que está buscando conteúdo, está buscando formas criativas de tratar o seu lançamento, o pré-save é uma boa oportunidade que você tem de encaixar esse tipo de lógica ali dentro dos seus cronogramas. Além disso, é uma forma de você impactar os algoritmos. Se você tem bastante pré-save, que a música é adicionada na biblioteca daquela pessoa, e você começa a influenciar um primeiro dia muito forte dentro daquela plataforma, de muito consumo, de muitos plays. Isso é bem visto pelo algoritmo, por exemplo, do Spotify, enfim, e das outras plataformas. Além disso, esse ponto é muito importante, é uma forma de você coletar os dados das pessoas que estão fazendo pré-save, né? Eventualmente, você utilizando as plataformas corretas, as plataformas legais, você pode coletar o e-mail daquela pessoa e ela aceita receber e fazer parte daquela sua comunidade, que você vai poder impactar diretamente no próximo lançamento, mandar conteúdo exclusivo. É uma forma muito bacana de você escapar um pouco dos algoritmos dessas plataformas artificiais. E bom, falando rapidamente, como o Rodrigo falou, a questão do conteúdo, a importância de você estar nas plataformas, existem várias redes sociais hoje em dia, é óbvio que você não precisa estar em todas, é importante que você saber uma pessoa também, você saber qual plataforma você se identifica, você entende a dinâmica daquelas plataformas e passar a utilizar ela de forma estratégica, né? Muito importante aqui a gente pensar em quebrar um pouco o nosso medo dos dados, dos insights. Cada plataforma tem uma forma de você consumir ali esses dados. O Spotify for Artists pode te apoiar muito, por exemplo, a você entender melhor quem é seu público. Ali você tem dados demográficos, você tem dados de localidade. Se você está pensando em fazer uma turnê, você pode olhar ali aquele mapinha para saber onde você está sendo escutado, olhar as playlists que você está sendo incluído para saber se tem algum mood que está pegando e você utilizar isso de forma estratégica para impulsionar determinados posts dentro da rede social.
Isso daqui é uma forma de você não começar do zero, você começar com direcionamento e começar a ver ali o que está trazendo resultado. Se você tiver alguém que está te apoiando nessa parte estratégica, nesse funcionamento de rede social, isso é muito bacana. Se não, hoje em dia a gente tem várias ferramentas que vão te ajudar a entender melhor um pouco mais esse universo, ferramentas de inteligência artificial que você pode colocar ali para te dar um passo a passo para você aprender, para que você possa começar a construir uma audiência mais diversa, ampliar o alcance dos seus lançamentos. Isso daqui é realmente muito importante. E com isso, montar campanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o seu canal do YouTube é super importante, né? Entender se a sua música foi bem, se vale fazer um clipe dela, investir nisso, ou um lyric vídeo, né? Existem várias formas de vídeos diferentes também. Então, promover o canal do YouTube também, fazendo campanha ali dentro. Ou o Facebook também, tem um artista de música clássica que eu vi recentemente que queria fazer campanha pelo Facebook, porque o público dele não estava no Instagram, no X, por exemplo. Então, entender onde o artista se encaixa e promover isso para aumentar mais os fãs e o artista chegar onde ele quer chegar. E ser conhecido nos países e cidades. Exatamente. E essa lógica do conteúdo, cara, artistas, produtores, DJs, você está produzindo, você está no seu quarto, criando alguma coisa, isso já é conteúdo. O segredo não tem segredo, você é o conteúdo, o que você pensa, o que você está consumindo, o que você está produzindo, qualquer coisa pode ser interessante no seu público. Você vai postando diferentes formatos, entendendo como a galera está respondendo. Eu acho que você tem que encontrar o que funciona para você. Rodrigo citou o exemplo de alguns artistas que não gostam de muita exposição, tudo bem também, mas é importante você saber que como artista você precisa ter a sua voz, você precisa ter seu posicionamento, de alguma forma externar esse seu conceito artístico para as pessoas. Então, o segredo o conteúdo é você, é o que você pensa, o que você consome, o que você faz. Então, explore isso dentro das redes sociais, né? A gente não precisa ficar quebrando a cabeça sempre para encontrar o conteúdo perfeito, genial e diferente. A constância, a recorrência, você está todo dia ali gravando seus stories, vivendo a sua vida, dividindo o que você quiser com aquelas pessoas ali e ajudando você a nutrir essa relação, esse contato, esse público é muito importante. E bom, para a gente encerrar, como a gente falou, a iMusic é uma distribuidora, a gente vai falar rapidamente o que a gente tem buscado fazer com os nossos parceiros, a gente sempre senta, analisa o projeto, identifica quais são as oportunidades, se ele está trazendo o catálogo para nós, a gente vai olhar o catálogo, entender quais são as forças do catálogo, quais são as datas que a gente pode aproveitar para fazer um novo pitch, se alguma faixa voltou a ser consumida, a gente vai estar de olho nisso para ajudar a amplificar esses movimentos orgânicos que eventualmente podem vir a acontecer, se a faixa viralizou em rede social, a gente vai estar de olho, para que a gente possa encontrar essas oportunidades e não focar somente nos lançamentos. Mas os lançamentos são muito importantes, então é legal que vocês tenham um cronograma distribuído ao longo do ano, idealmente de 2 em 2 meses, você buscando uma coisa nova ali para os seus ouvintes. Tem trabalhado muito bem, né, com todas as estratégias que a gente falou aqui no lançamento passado. A gente vai fazer o pitch desse seu lançamento para todas as principais plataformas de mercado, como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Claro Música e todos os outros. Falando em Claro Música, somos os administradores dessa plataforma de streaming, que tem uma série de canais administrativos, claro, então é uma oportunidade da gente aproveitar essa sinergia, sempre respeitando os objetivos daquele canal, mas buscando uma forma de valorizar o lançamento desses artistas, de impactar e aumentar o alcance desse lançamento, é algo que a gente está sempre buscando, né? Justamente como a gente falou, de segurança do grupo, existe, por exemplo, envio de push notification para a base segmentada, envio de video push também para a base, dos softwares da plataforma. Dentro da Claro TV a gente tem um espaço de música com banda, a gente pode trabalhar com esse serviço aqui no destaque lá. Enfim, são algumas das oportunidades que a gente busca oferecer para os nossos parceiros. E não somente para a música acaba sendo um diferencial, mas para todas as outras plataformas, está atento. Eles estão buscando gente para rede social, para eventualmente um post de dia do rock, dia do funk, estão chegando por ali. A gente está sempre ligado nesse tipo de oportunidade, dividir isso com os nossos parceiros. Tá? É isso, pessoal. É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Super à disposição agora. Acho que sobrou só um pouquinho de tempo, mas a gente vai estar aqui no evento também. Rodrigo Rodrigues, Paulo Gonzalez, foi um prazer falar com vocês. A gente deixou aqui o nosso LinkedIn, os e-mails de licenciamento e conteúdo da iMusic. A gente está super à disposição para falar sobre distribuição, sobre as melhores práticas, não somente necessariamente sobre a iMusic, mas se tiver alguma dúvida, procura a gente. Se a gente souber, a gente vai ajudar da melhor forma possível, ou a gente vai procurar quem sabe tirar isso de vocês. Alguém tem uma pergunta?
E temos uma pergunta ali. Posso fazer? Bom, pode fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, perfeito. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Conforme vocês foram citando os passos, passo a passo, né? Ficou uma dúvida. Eu tenho algumas músicas lançadas. Como que eu faço para que ela chegue até vocês na plataforma que vocês representam? Elas estão em distribuidores diferentes. Existe esse caminho? Legal. Bom, se você me permite, Rodrigo, o Claro Música tem contrato com praticamente todas as principais bandas, principalmente aqui no Brasil, da América Latina. Então é provável que o seu conteúdo esteja dentro do nosso sistema. Depois, se você quiser trocar com a gente pode procurar, ver se está tudo certinho nas plataformas, atualizar o seu perfil para que você possa divulgar também. Mas é bem provável que ele esteja dentro do nosso sistema. Mas alguém, pessoal? Acho que ninguém. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Estou à disposição aí. Valeu. Pessoal, na sequência a gente vai ter um painel de sons urbanos, tá com o Saci mediando aqui, tá também com o Sadana, Uau, e Mito Leal também aqui, representando sons urbanos. E também vamos ter agora, começando o nosso outro espaço para workshops também, som imersivo da Dolby Atmos também com o Geludo. Então quem quiser também ir para lá para conversar simultaneamente. E lembrando que toda vez que começa um painel aqui, meia hora depois começa um workshop lá. Tá? Os próximos workshops são um workshop do Diego Online, com nossos professores da IMEC, Jean Barbosa e Pedro Boiá. Também, depois, na sequência, um workshop também com o Nil Leal, apresentando os toca-discos do mixer da Pioneer também, mostrando performance, cabeçadas de aniversário, scratch e tudo mais, tá bom? E também, uma outra lembrança também para vocês, vamos ter também vários sorteios no final. Então, quem quiser ficar até o final, a gente vai passar os números de vocês para sortear. Tem bastante coisa grande, cabeça da Pioneer, da Holland, bolsas, consultorias e muitas coisas também, tá bom? E temos também no rooftop os nossos alunos de DJs tocando também lá, para vocês quiserem curtir um pouco também o nosso